Com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Já desejando aqui um bom dia a Felipe Clã. Felipe Clã com a gente, não é isso, Felipe? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, Borges. Bom dia aos ouvintes do nosso jornal da Rádio Universidade. Mais uma semana, né? E o mundo não para. Não para. E a semana e as coisas vão se complicando, inclusive, né, nesse ano eleitoral, entre outras coisas. Até atentado, né, lá nos Estados Unidos, tentativa, né, de atentado lá nos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump. Mas esse não é o assunto, né, da gente. A gente vai trazer aqui, Felipe, você vai trazer, né, especificamente, falar aqui sobre o Maranhão, né? Essa marola na navegação eleitoral daqui do Maranhão. Como é que está a maré aqui no Maranhão, Felipe? Olha, os ventos estão muito fortes, né? Para fora de época oficial, legal. Ninguém está se preocupando, né? Se já está na época de fazer campanha, se já está na época de fazer o arrastão. A questão é o seguinte: onde tem peixe, tem pescador. E quem já soube identificar onde estão os peixes, os melhores peixes, os maiores peixes, né, já está intensamente fazendo a campanha. Nós assistimos esse final de semana a campanha do Orleans Brandão, né, trazendo toda a região tocantina para Imperatriz. Dizem que foi um evento de 20, 25 mil pessoas. Nós não estávamos lá para olhar, mas realmente pelas imagens tem muita gente. Agora esse negócio de contagem é muito difícil, muito complicado. Só na catraca mesmo, e olhe lá que ainda tem aquele pessoal que pula o muro do lado ou passa por baixo, né? A gente conhece bem isso, né, Adalberto e Mayra? Verdade Agora, mesmo. a grande questão é que a gente precisa entender, né, a estratégia, né, ou a capacidade do pré-candidato Eduardo Braide, que só saiu agora, só atravessou o Estreito dos Mosquitos agora. Eu acredito que seja até uma estratégia, porque não é possível que um político tão experiente como ele, que vem de uma família tradicionalmente política, né, estão aí no poder há mais de 40 anos, pode-se dizer, desde o pai, o Carlos Braide, que já foi deputado, já foi presidente da Assembleia. Então, assim, nós podemos entender que eles têm uma estratégia, ou eles acreditam que o Eduardo será um fenômeno. Mas tem também aquela coisa, né, do cochicho político, o tempo todo trazendo aquela velha história de que o Flávio Dino vai derrubar o Brandão na justiça, né, que vai ser decretado o afastamento do governador, que é uma coisa que faz um mal terrível para o Estado, né, para o desenvolvimento das pessoas. Apesar que a maioria da população já nem mais vai nessa vibe, viu, Adalberto, Maia e Borges? Agora, tem uma coisa que é interessante, né? Agora no final de semana, o Laésio Bonfim, né, abriu a boca dizendo que foi traído, né, que tentaram comprar os seus aliados e, curiosamente, aliados seus deram entrevista em podcast, né, tentando explicar o porquê ficaram com Eduardo Braide e saíram do Partido Novo. Essas coisas fazem parte, esse negócio do pula-pula que eles chamam e tal, né? Quem tem dinheiro, quem tem interesse, tem muito mais força de negociação, porque a eleição não se faz só com sorriso, se faz com recursos, meu caro Adalberto. É isso aí, e equipe também, né? É isso aí. Felipe, PT continua sendo o mesmo PT, né? Esse final de semana aí foi de grande movimentação, né? Para a legenda nacionalmente, né?
Olha, a gente precisa dessa resposta, né? Porque vamos entender que o Lula ainda não entrou na campanha, que o Lula ainda não é pré-candidato, que o Lula ainda não botou a sua força a nível nacional, que ainda estão discutindo as estratégias. O PT nunca foi de discutir estratégia. A direção nacional, como todos os partidos, né, manda nos estaduais, nos municipais. Aqui mesmo no Maranhão nós já tivemos a eleição e um candidato, no caso, o Flávio Dino, ganhou, menos de 2 horas depois o Lula mandou acabar com a decisão de 2 votos a favor do Flávio e mandou que se apoiasse a Rosiana Sarney, né? E o Washington Oliveira foi ser seu vice. Então, assim, essas coisas é besteira. Os detentores do poder no estadual acreditar que vão definir ou decidir. O que já se tornou cansativo, realmente cansativo e lamentável, é essa história de toda hora estar se anunciando, né, que continua-se pré-candidato. Volto a falar, pré-candidato em final de abril, que tem que todo dia reafirmar que é pré-candidato, né, está com um problema muito sério. Ou seja, ou não tem grupo dentro do partido, ou a direção nacional sofre pressão de forças ocultas, que ainda não permitiu bons acordos no palanque. Não esquecendo, sem os votos no Maranhão, o Lula não se elege, como foi na última campanha. E se o Lula não tiver um palanque forte aqui no Maranhão, ele não vai ter como ter todos os votos, mesmo com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, eu amo Lulinha, nada disso vai acontecer. Vamos torcer que eles consigam se entender, né? Mas eu repito, continua muito estranho essa questão de que vou a Brasília para voltar confirmado como governador, ou vão decidir o que eu vou ser. Não decidiram nada. A única coisa que tinha era uma foto de Elisiane Gama, de Rubem Júnior, de Felipe Camarão, com o presidente Edinho Silva, meu caro Adalberto. A coisa não tá fácil não, né? E vai ser voto a voto, né? Voto a voto. Felipe, você pergunta aqui, eu tô curioso, né? Quando a sede pelo poder vai libertar TCE e OAB? Olha, eu acho que o judiciário devia entender, né, a oposição do Maranhão devia entender que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão não pertence a eles, né? A OAB, muito menos, não é verdade? E a maioria deles são advogados. Continuamos sem 2 conselheiros. Isso tem atrasado demais o trabalho, entendeu? Porque não é só no voto final, mas é na questão da organização, da articulação, na divisão dos processos, né, que precisam ser apurados, principalmente processos de pessoas que agora estão como pré-candidatos e foram gestores. Não deixam o Tribunal de Contas do Estado, né, dar posse aos conselheiros. Lembrando, conselheiro, né, e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão é um braço da Assembleia Legislativa, não pertence ao governo do Estado, não pertence ao Supremo Tribunal Federal. É muito lamentável nós estarmos em maio de 2026 e entendermos que tem 2 anos que continua isso. O outro fator é a questão da OAB, né? Eu estive entrevistando, há um período atrás, agora, o presidente da OAB, né? Uma pessoa muito solícita, um jovem muito inteligente,
que veio novamente com a velha história do prazo à frente, né? Um prazo mais longo. Então, assim, até junho a OAB decide. Mas por que junho? Né? Por que o Tribunal de Justiça do Maranhão é obrigado a ficar com o desembargador a menos? Não é verdade? Então, é lamentável que assistimos no Maranhão a política mandando em entidades, em órgãos, né, que não pertence a eles, pertence aos segmentos e pertence à população do Maranhão, meu caro Adalberto e Mayra. Tá também essa situação, né? E por falar em situação, e já trazendo esse âmbito, né, da justiça, né? Você propõe aqui, aliás, você pergunta, né, e deve ter alguma proposta, né, de qual produto, né, vai limpar, que produto é esse que vai limpar o nome do TJ do Maranhão? Eita, meu Deus do céu, tenho até medo dessa pergunta. Olha, Adalberto, deixa eu dizer, não, fazemos o jornalismo elegante, né? Fazemos o jornalismo inteligente. Às vezes as condutas é que não são realmente elegantes, não são de compromisso. Nós estivemos, né, Raimundo Borges, eu e o menino lá, outro jornalista, estivemos lá, né, na coletiva de posse, né, do novo Tribunal de Justiça, da nova gestão. Normalmente nós já não vamos mais, né, porque eu acho que isso é bom para a turma nova, né, para ter conhecido ou para fazer as perguntas que gostaria que tivessem as respostas reais. Mas fomos lá, né, como forma até de prestigiar o Ricardo Alibe, Gervásio Santos, o Zé Gonçalves e a Ângela Salazar, que, diga-se de passagem, são 4 membros do tribunal, ficha limpa. Olha, imagina só, nós estamos vivendo um momento em que o Tribunal de Justiça do Maranhão precisa ser dividido entre os ficha limpas e os não ficha limpa, né? Lamentavelmente, hoje é o dia do lamento, né? Parece que hoje está sendo o dia do lamento. Lamentavelmente, o Tribunal de Justiça vive essa questão dos seus membros sendo afastados por questão de corrupção, por causa de atos indevidos. E, por coincidência, eu fiz uma pergunta, né? Já que nós estamos lá, não é só para olhar, e foi exatamente para o corregedor Zé Gonçalo sobre esses afastamentos. Estranhamente, eles já estavam preparados para dar esta resposta, né? Porque lá mesmo foi falado, nós sabíamos que ia ser feita essa pergunta. Opa, então era porque já tinha solução? Não existia solução. Quiseram colocar que o problema não era do Tribunal de Justiça, era um problema federal, que a intervenção, né, e o afastamento se deu a partir da Polícia Federal e não da Polícia do Maranhão ou dos membros do Pleno. E nós ficamos estarrecidos com essa resposta, né? Não fizemos nem matéria sobre isso, porque realmente isso não é resposta que se dê à imprensa séria, principalmente ao jornal imparcial. Lembrando, meu caro Adalberto, que nós estamos na última semana dos 99 rumo ao 100 do jornal imparcial, né? Nosso jornal vai definitivamente virar centenário. Agora, só para completar, ao mesmo tempo que o tribunal diz que não é responsabilidade, o CNJ afasta outro membro, outro desembargador, Eulálio Figueiredo, né, dando uma demonstração que processos antigos, sim, estão na pauta da CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Veja, ele era juiz e tomou a decisão, não sabemos se é equivocada, né, mas hoje ele foi julgado. Agora, nós temos aí uma ampla discussão
com o Flávio Dino chamando a atenção da população brasileira como forma de desviar o foco depois daquela pesquisa que 80% da população brasileira rejeita o Supremo Tribunal Federal, trazendo uma nova proposta de reestruturação do STJ, né? Vamos limpar a casa, né? Vamos dissecar o esqueleto, vamos começar por nós mesmos. Não entendo muito que isto vá fazer a população brasileira voltar a ter respeito pela justiça, que é lamentável, novamente, porque a justiça brasileira é necessária na nossa vida diariamente. Vamos ver, né? Por enquanto, continua a mesma coisa, com os mesmos de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. E o que eles fizerem e não fizerem vai ser pauta aqui, com certeza, da análise política com Felipe Klan. Felipe, muito obrigado. Bom dia, uma ótima semana. Amanhã de volta, viu? Com certeza estaremos juntos, viu?